Era mais uma manhã na Ásia Menor. O sol já entrara na cela por meio de uma pequena janela. Quando os soldados entraram na prisão mais uma vez, arrancaram aquele homem, o levaram até uma carruagem e o jogaram dentro como se fosse um animal. A carruagem saiu cidade afora, pelas ruas de pedras daquele lugar. Parando na praça pública, aquele homem foi lançado ao chão como se fosse um saco de lixo. Lá estava ele, desnutrido, abatido e agora machucado. A sua soltura da prisão foi surpreendente, ao mesmo tempo que inesperada. Afinal, isso não é uma coisa muito comum naqueles dias. Fora dito a ele que não mais falasse da doutrina desse tal Jesus Cristo e que parasse de ensinar contra o paganismo da sua época. Já de cabelos brancos, no final da sua vida, mas com o vigor de um menino, aquele homem ainda continua saindo pelas ruas afora, reunindo os seus discípulos e dizendo a eles que não, de maneira alguma, em hipótese alguma, prestasse culto ao imperador daquela época, ou se prostrasse diante dos deuses daquela época, ou ainda se corrompesse com o mundanismo daquela época. Lá estava ele, mais um dia de pregação, quando mais uma carruagem chega. Mais uma vez ele é tomado. Enquanto ele sai com toda a tropa, é possível ver no olhar das pessoas a ansiedade do que vai acontecer. Por onde a carruagem passa, as pessoas saem na janela. A cidade está apavorada. Os seus discípulos na dúvida do que iria acontecer com o seu mestre. Ele é levado a um templo pagão da cidade. Os sacerdotes do paganismo o conduzem até o altar. Lá estava um altar que era usado para o sacrifício, para o culto pagão. Um boi de bronze. Ele é lançado naquele boi de bronze vermelho. E ali então ele é morto, queimado e por ser sufocado. O seu crime? Ter confessado a Jesus como Senhor e Salvador único da sua vida. A acusação, não ter se prostrado diante de César e o chamá-lo de Senhor. De não se referir aos deuses daquela época como costumeiramente era normal. Zeus é salvador. Atena é salvadora. E aí, esse homem então morre. Seu nome? Antipas. Discípulo de João, servo de Jesus. A história o retrata exatamente dessa maneira. Quando Jesus então escreve a sua carta à igreja da cidade de Pérgamo, onde Antipas foi bispo, talvez o bispo anterior a esse que recebe, ao anjo da igreja, que recebe essa carta, Jesus então faz uma menção a esse homem. Vocês podem ver isso em Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo de número 13, ele diz assim: Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à minha fé. E ele diz: mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, diz Jesus, minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade. Jesus então olha para essa igreja e Jesus vê essa igreja como sendo uma igreja fiel. O que Antipas fez foi exatamente seguir a mesma ideia e o mesmo caminho do seu colega. Policarpo, bispo de Esmirna,
também passou por uma situação semelhante a essa. Quando pressionado a negar a Jesus, ele disse: eu tenho servido por 86 anos e ele nunca me fez mal algum. E ele faz uma pergunta retórica: como eu poderia blasfemar contra o rei que me salvou? E diante da iminência da morte, quando agora fora lhe prometido que seria queimado, ele diz as seguintes palavras ao procônsul daquela época: o Senhor me ameaça com um simples fogo que queima por 1 hora e depois se apaga. E mais uma vez, com uma pergunta retórica, ele diz: nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno que são reservados para os ímpios? Assim como Policarpo, agora Antipas, testemunha fiel, se entrega em nome de Cristo. Tertuliano depois vai comentar dizendo que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Como resultado disso, dessa testemunha fiel, diz-nos as Escrituras que a igreja continua a perseverar. E Jesus diz que essa igreja permanece fiel mesmo diante da pressão que vivia. E Jesus reconhece a dureza dessa pressão. No versículo de número 13, leve os seus olhos até o versículo de número 13, Jesus começa dizendo: olha, eu sei onde você vive. Eu sei exatamente qual é o lugar onde vocês habitam, onde vocês permanecem. Eu conheço essa cidade como ninguém. A referência que Jesus faz à cidade é pelo fato de que Pérgamo era uma espécie de Brasília da Ásia. Era a sede do governo romano naquela província. O centro da adoração ao imperador. É verdade que Éfeso era talvez a cidade mais importante da Ásia, mas essa era uma cidade importante para o Império Romano. Aqui havia os maiores templos construídos no paganismo. Os deuses daquela época eram adorados, reverenciados nesse lugar. Havia 2 lemas que precisavam ser ditos nessa cidade. O primeiro deles é: César é o Senhor. O segundo deles era exatamente chamar os deuses de Salvador. Zeus levava esse título. Atena levava também esse título. E agora, como eles poderiam se prostrar diante desses deuses? A cidade então aqui é uma cidade que sofre como as demais. O Senhor já tinha enviado a carta à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, e agora envia a igreja de Pérgamo. Hoje, atualmente, seria parte da Turquia. E é exatamente nesse cenário de perseguição, nesse cenário de grande perseguição, que Jesus escreve essa carta. E ele diz: eu conheço exatamente a realidade de vocês. E a referência que Jesus faz não é apenas ao fato de que aqui é uma cidade pagã. Havia um detalhe muito importante que precisa ser entendido. É que nesse lugar era também o endereço do procônsul. Aquele que respondia que era uma espécie de governador de uma província romana. E era dado então a esse homem o poder da espada. O poder de tirar a vida, de executar as pessoas. O poder de dizer vivo ou morto. Isso fazia com que a realidade então da igreja fosse ainda mais cruel. Por isso, Jesus diz: eu conheço o lugar onde vocês vivem. E ainda no versículo de número 13, ele continua trazendo uma informação muito importante. Observe o versículo de número 3. Onde está o trono de Satanás? Mais à frente ele vai dizer aonde Satanás habita. Pérgamo então era o lugar onde o trono de Satanás era uma realidade. A igreja de Esmirna teve que lidar
com a sinagoga de Satanás. Pérgamo agora tem que lidar com a realidade do trono de Satanás, que são os gentios. E nós precisamos entender o que Jesus quer dizer com essas coisas. E talvez por causa da realidade na qual vive o nosso país, tomado pelo movimento de batalha espiritual, nós tenhamos que começar dizendo o que isso não significa. Trono de Satanás não significa então que existe um lugar onde Satanás ele se apossa através dos seus demônios territoriais, dos seus demônios especialistas. Aqui não é uma referência que de fato existe um trono físico de Satanás. E que é necessário então mapear a cidade de Pérgamo, é necessário expulsar os demônios daquele lugar, para que aí então a igreja possa chegar. Recentemente conversando com uma pessoa sobre a ideia de plantar a igreja em um lugar, e eu fui surpreendido com a motivação de plantar a igreja naquele lugar. Era uma cidade que tinha uma outra cidade bem próxima, que já tinha uma igreja. E o meu questionamento foi, e por que plantar uma igreja aqui se tem uma cidade tão próxima? E a pessoa que defendia a ideia de plantar a cidade naquele lugar, disse assim, não pastor, porque cada cidade tem os seus próprios demônios. Os demônios já foram expulsos daquela cidade, então agora é necessário que nós expulsemos os demônios dessa cidade. É necessário destronar Satanás. E o movimento de batalha espiritual simplificou a questão do governo, do poder de Satanás. Porque seria muito fácil, bastaria então ir àquele lugar, ir aos templos e expulsar Satanás. Não, a referência de Jesus é muito mais sutil do que isso. A ideia de que Satanás habita e instaurou o seu trono em um lugar está conectado ao fato de que o trono de Satanás, ele se encontra onde a cegueira espiritual predomina, onde o misticismo floresce, onde o paganismo propaga-se, e o sincretismo já se acomodou. Aqui, trono de Satanás é uma referência direta ao culto ao imperador, ao paganismo nessa época. E não apenas isso, mas ao fato de que essas coisas não apenas se encontraram em Pérgamo, essas coisas na verdade se misturaram ali. De tal maneira que política e paganismo, ideias contrárias ao reino de Deus se misturaram. A perseguição acontecia exatamente por isso. Jesus então se refere ao trono de Satanás, mostrando que o trono de Satanás, ele se encontra onde existe uma cultura monolítica. Isto é, os valores do mundo das trevas já se misturaram com os valores do mundo na terra. Há uma harmonia entre essas coisas. Essas coisas, elas caminham juntas. E essa já é uma realidade ali na cidade de Pérgamo. Essa é uma realidade presente, e muito presente, naquela cidade. Os valores do mundo espiritual agora já são os valores do mundo real. A sociedade agora é, na verdade, uma ceva do diabo. Os líderes políticos são, na verdade, sacerdotes do diabo, na maneira de conduzir o povo. E é por isso que esse povo é tão perseguido neste lugar. Diante dessa realidade, Jesus se apresenta. E como é a sua apresentação? Já vimos nas duas primeiras mensagens que a maneira como Jesus se apresenta à igreja é exatamente contextualizada. Ele se apresenta para resolver os problemas específicos da igreja. E eu queria que você levasse então os seus olhos até o versículo de número 12. Quando diz que estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Uma coisa curiosa que nós precisamos entender aqui é que, apesar
tradução em português ter trazido aqui uma tradução bem mais fluente, literalmente o que poderia ser lido é exatamente assim: aquele que tem artigo definido, a espada; artigo definido, a de 2 gumes; artigo definido, a afiada. Jesus se descreve de uma maneira onde há uma ênfase muito grande na arma que ele possui. E por que Jesus se apresenta dessa maneira? Ele se apresenta dessa maneira para mostrar que quem vem agora ao encontro da igreja é exatamente alguém que tem uma espada, é exatamente alguém que tem uma arma mortal. E essa mensagem, ela deveria gerar 2 coisas paradoxalmente. De um lado, terror; de outro, conforto. O terror se encontra para aqueles que são de fora e que agora precisam entender que o rei virá para acertar as contas e a sua arma é de fato mortal. Que existe um rei que há de vir para julgar todas as coisas, e isso deve gerar espanto para aqueles líderes que estão perseguindo a igreja. Ao lerem essa carta, a terem contato com essas verdades, eles deveriam ser tomados de um pânico. E esse pânico deveria levá-los ao arrependimento, ao quebrantamento e ao reconhecimento que não César, mas Jesus é o Senhor. Que não César governa todas as coisas, mas Jesus governa todas as coisas. Que o poder da espada não está na mão do procônsul, mas do Rei dos Reis. E agora, ele faz isso, não apenas no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Ele é aquele que tem nas suas próprias mãos o poder de definir não apenas o destino nesse mundo, mas de definir o destino eterno da pessoa. Diante dessa realidade, você precisa se arrepender. Você precisa mudar de mente. Mas essa também é, pela mesma razão, uma mensagem de consolo para os de dentro. Porque não é ele que define, não é o imperador, nem os seus representantes que definem sobre vida e morte. Mais uma vez Jesus diz: não temas, a vida de vocês, a vida está nas minhas mãos. É eu que soberanamente governo todas as coisas. É eu que conduzo todas as coisas. Nada acontece na terra se eu não quiser no céu. Eu sou o Rei dos Reis. Mas também, essa é uma mensagem de alerta. Essa é uma mensagem de alerta não só para os de fora, mas essa também é uma mensagem de alerta para os de dentro. Por quê? Não há como se proteger da sua espada afiada, a menos que você se refugie nele. Aqueles que estavam sendo tentados a negarem a Jesus, por causa da pressão social, ele diz: não façam isso. Por quê? Porque não há como você ser quebrado, não ser quebrado por ele, a menos que você se proteja nele. Porque não há proteção contra a sua ira, a menos que ele mesmo te abrigue. Por isso Jesus se apresenta dessa maneira. Ele diz: tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque é muito melhor morrer comigo do que viver sem a minha pessoa. A mensagem de Jesus é exatamente essa. É muito melhor morrer com Cristo do que viver sem Ele. Porque quando nós estamos vivendo sem Ele, nós estamos vivendo como inimigos. Terrível coisa é cair na mão de um rei como esse. De um rei como esse. Agora Jesus então se volta para uma outra fase, uma outra necessidade dessa igreja. E agora isso está presente no versículo de número 14. Porque Jesus louva pela fidelidade dessa igreja. Mas Jesus se entristece com algo que está acontecendo nessa igreja. E a mensagem então que Jesus quer trazer a essa igreja
é exatamente essa, versículo de número 14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Jesus diz, eu louvo por algumas razões, mas eu tenho contra vocês algumas coisas. E ele diz, vocês têm aí, bem aí mesmo, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Depois Jesus vai falar ainda também sobre mais um grupo. Ele vai dizer no versículo de número 15, de igual modo, você tem também aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então aqui nós nos deparamos com duas realidades. A gente não sabe ao certo, e os estudiosos estão na dúvida sobre essa questão, se nós temos aqui dois grupos na igreja, caracterizados como os discípulos dessas duas pessoas, Balaão e Nicolau, ou se nós temos um único grupo na igreja, que ao mesmo tempo segue a ideia desses dois grupos, que são ao mesmo tempo discípulos desses dois. Se você está familiado com a Bíblia, você vai lembrar que o que aconteceu com Israel, quando se deixou levar pela imoralidade moabita. O livro de Números diz que o rei de Moabe, quando ouviu falar do que estava acontecendo à sua volta, a maneira como Israel estava subjugando os povos, a maneira como Deus os livrou do Egito, a maneira como eles destroçaram os amorreus, ele teve medo, pavor. Ele se uniu com outros reis, dizendo assim, nós precisamos fazer alguma coisa contra esse povo chamado Israel. E aí então ele teve uma ideia de chamar um profeta, Balaão, para que pudesse vir e amaldiçoar o povo de Israel. Ele percebeu que não era possível mais lutar contra esse povo, não era possível oprimir esse povo, não era possível perseguir esse povo, porque o rei dos reis estava com esse povo, o Senhor dos exércitos guerreava e batalhava com esse povo. E ele chama então Balaão. E Balaão é chamado para profetizar contra Israel. E ele tenta fazer isso. Mas quando ele vai profetizar, ele acaba abençoando. E novamente ele é chamado, e pela segunda vez ele tenta amaldiçoar Israel, mas mais uma vez ele abençoa Israel. Pela terceira vez ele tenta amaldiçoar a Israel, mas mais uma vez ele abençoa Israel. O rei de Moabe, Balaque, fica irado, dizendo, eu chamei você para fazer um serviço e você faz outro. E ele diz, olha, não há o que fazer contra esse povo. O Deus de Israel é muito forte. Nós não temos poder contra esse povo. Mas antes de ir embora, Balaão então dá uma ideia para Balaque. Ele diz, a única maneira que você tem de vencer esse povo é fazendo com que as mulheres se infiltrem no meio do povo. E depois o leve a cometer a imoralidade e o conduza à idolatria. Porque quando isso acontecer, o próprio Deus do povo vai se voltar contra ele. E uma vez que Deus se voltar contra o seu próprio povo, esse povo vai ficar vulnerável. Porque o segredo deles não está neles mesmos. O segredo está no Deus que eles têm. Mas se esse Deus se afastar deles, então eles vão se tornar vulneráveis. E isso acontece. E a estratégia dá certo. As mulheres moabitas se infiltram no meio do povo. Leva o povo à imoralidade sexual, à idolatria e ao culto aos seus deuses.
E Deus se volta contra o povo. E esse povo não só é destruído porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e Deus é fiel à sua aliança. Por isso que de forma definitiva, a ideia de Balaão, executada por Balaque, não dá plenamente certo. E agora, Jesus diz: tem no meio de vocês aqueles que estão seguindo a ideia de Balaão. E aí é interessante que quando você lê a história de Balaão, você vai ver que por 2 vezes o anjo do Senhor aparece a ele com uma espada. A gente não sabe qual foi o fim de Balaão, mas muitos estudiosos dizem, à luz de Josué, que ele foi morto pela espada. E agora Jesus se apresenta a essa igreja dizendo: vocês precisam agir. Porque eu virei com a minha espada, e eu tirarei do meio de vocês os falsos profetas. Mas não apenas eles, também aqueles que o seguirem. Se você ler a história, você vai ver que aqueles que se corromperam e se entregaram à imoralidade sexual, à idolatria, foram mortos no meio do povo de Israel. Então, o que está acontecendo na igreja, para que você entenda? Essa é uma igreja onde o falso ensino começou a entrar. A igreja era uma igreja firme no que diz respeito à vida lá fora. Quando o assunto era a guerra com o mundo lá fora, quando o assunto era a guerra contra Roma, eles estavam de punhos armados. Mas quando o assunto era o mundanismo dessa igreja, dentro da igreja, eles baixaram a guarda. E a consequência disso foi exatamente que a igreja se tornou mundana. O mundanismo aninhou-se dentro da igreja com a adesão de alguns e o conformismo de muitos. O conforto do mal já não gerava mais desconforto. A doutrina dos discípulos de Balaão, casada com a doutrina dos nicolaítas, que também ensinavam a imoralidade sexual, que dizia assim: olha, sabe de uma coisa? A gente não pode ser tão radical. Esse negócio de que não pode, sabe, ir em um culto pagão, comer uma carnezinha, um churrasco sacrificado a ídolo, sabe? E ir lá, de vez em quando, lá no culto, afinal, as prostitutas cultuais são tão boas, tão belas. Olha, esse negócio não é bem assim como João ensinou antigamente a vocês. Sabe, esse radicalismo, não. A gente precisa, sabe, casar-se mais com o espírito da nossa época. E o mundanismo começou a entrar na igreja, a igreja começou a se tornar mundana. E não é apenas o fato de que muitos aderiram a essas questões. Preste atenção, que esse é o ponto que Jesus quer apresentar. O problema é que alguns aderiram, mas todos foram coniventes. Sabe aquela coisa de deixa como é que tá para ver como é que fica? E por isso que Jesus está tão irado. O problema de Pérgamo é o problema, é exatamente o problema que não existia em Éfeso. Porque lá em Éfeso Jesus diz: olha, eu tenho uma coisa a favor de vocês. E o que eu tenho a favor de vocês é que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E ele continua: como eu também odeio. Agora, Jesus chega para essa igreja e ele diz: eu tenho uma coisa contra vocês. Que vocês não odeiam as obras dos nicolaítas, como eu odeio. É que vocês estão amando essas coisas. É que vocês estão se deixando influenciar por essas coisas. E isso nos leva a entender algumas coisas. Primeira delas, e essas são as minhas palavras finais. Primeira coisa que nós precisamos é exatamente entender melhor as estratégias do nosso inimigo. Sabe, eu acho que
John Stott estava certo quando disse que nós precisamos apagar da nossa mente a caricatura medieval de Satanás despojado dos chifres, cascos e de rabo. Eu acho que um momento de batalha espiritual, eu acho que uma das coisas trágicas que ele trouxe para a vida da igreja foi simplificar a obra do diabo. Foi ver o diabo em todas as coisas e esquecer de enxergá-lo dentro da igreja. É exatamente sair pelas ruas afora, fazendo mapeamento espiritual, fazendo xixi em pontos estratégicos da cidade, como se estivesse representando um leão, marcando o território, mas se esqueceu que dentro da igreja o mundanismo já se instaurou. Essa carta nos mostra e nos ensina que a estratégia do diabo para derrubar ou para levar a igreja de Cristo ao fracasso é muito mais sutil do que nós imaginamos. Por isso, John Stott está certo que nós precisamos tirar da nossa mente essa ideia medieval do diabo. Ele é muito mais esperto do que nós pensamos. É possível que uma igreja seja mundana, mesmo diante de tanta batalha espiritual. E o que nós precisamos entender, e que a igreja não tem percebido, é que a principal ação do diabo tem sido a de injetar no corpo de Cristo o mundanismo. Deixa eu repetir. A igreja não tem percebido que a principal ação do diabo tem sido de injetar o vírus do mundanismo no corpo de Cristo. Por isso que Michael Roth estava certo quando disse que é bem possível ser totalmente corrompido pelo mundanismo, mesmo como estamos enfurnados no nosso gueto cristão. E ele diz, olha, na música, na literatura, na escola, no rádio, na televisão, e as igrejas, tudo pode se tornar mundano. Portadores do vírus do mundanismo. Como isso acontece? Quando o mundo entra para a igreja e nós não percebemos. Quando nós estamos aqui no meio da igreja, mas nós estamos com uma cosmovisão, com a maneira de ver a vida ainda mundana. Quando o nosso culto é prestado a Cristo como Senhor, mas fora daqui, a gente ainda vive adorando os ídolos da nossa sociedade. E os ídolos sociais são levantados no nosso coração, e a gente passa a ver a vida não através de Cristo, mas a gente passa a ver a vida através desses ídolos. A nossa maneira de ver a vida é mundana, mesmo estando dentro da igreja, e isso é possível. E talvez você possa fazer um diagnóstico da sua própria vida. Talvez você possa pensar, como que é o seu trabalho? Como que você lida no seu trabalho? Os seus valores na hora de trabalhar, na hora de fazer negócio, são valores do reino ou são valores do mundo? Quando você vai se relacionar com uma pessoa, você se relaciona através dos valores do reino ou dos valores do mundo? Porque é bem possível, e a gente precisa entender isso, é bem possível a gente viver, mesmo dizendo que nós somos monoteístas, que nós temos um único Deus, é possível a gente viver um politeísmo prático, e essa é uma realidade nem sempre percebida. É muito possível. É muito possível a gente viver exatamente na realidade que esses irmãos estavam sendo tentados a viver. Que ao invés de fazermos uma antítese entre os valores de Deus e os valores do mundo, a gente sintetiza essas coisas. E quando essas coisas são sintetizadas na sociedade, aí está o trono de Satanás. Mas quando essas coisas são sintetizadas dentro da igreja, então a igreja virou sinagoga do diabo. E as duas coisas são terríveis. Mas a segunda é muito mais. Porque a cidade, a sociedade já ser o trono de Satanás, isso é uma coisa comum. A própria Escritura diz que o mundo jaz o maligno, mas a igreja ser a sinagoga do diabo, tem alguma coisa errada. E esses irmãos estão sendo tentados exatamente a fazer isso. Agora, se você for observar bem,
A nossa sociedade diz que mentir é certo, roubar é certo, viver vida de promiscuidade é certo. A nossa sociedade chama de bem mal e de mal bem. Agora, o mais estranho não é que isso está acontecendo lá, é que isso está acontecendo também agora no meio do povo de Deus. Os relacionamentos agora entre os jovens já não são mais pautados pela palavra de Deus. Os jovens estão sendo incentivados dia após dia a se entregarem à imoralidade sexual, a encherem a cara. É coisa rara você encontrar agora um jovem, um casal, que resolve viver vida de santidade diante do Senhor. É muito comum a gente ver escândalos terríveis no meio da igreja. Então preste atenção nisso, porque isso é importante. Jesus está chamando agora a igreja do nosso tempo, para que nós sejamos um desafio, e para que nós sejamos contraculturais, não só em relação ao mundo, mas também ao mundanismo que está dentro da igreja. A tarefa agora nossa não é apenas dizer não ao mundo, não é, como diz o apóstolo Paulo, nos conformarmos com o mundo. Agora nós temos uma tarefa que vai além. Agora a gente precisa ser a luz dentro da própria igreja. A gente precisa dizer ao próprio meio evangélico que é necessário ter vida santa diante do Senhor. Nós precisamos ser contraculturais ao movimento evangélico, ao evangelicalismo presente na nossa nação, tomada de tantos escândalos. Veja como a nossa tarefa está cada vez mais difícil. Porque agora não é só ser santo no mundo, é ser santo dentro de casa, no nosso próprio arraial. Não é mais dizer aos povos que estão entregues ao paganismo que eles precisam abandonar essas práticas. A gente precisa arrancar do meio da igreja, do nosso arraial, essas coisas. Mas uma coisa precisa ser entendida. E isso é o que Jesus vai a falar, e ele se apresenta dessa maneira. O mundo pode até tolerar ser amante, mas Deus não aceita ser o outro. É por isso que Jesus se apresenta como alguém que vai dividir as coisas no meio. Sabe o que era dito aqui? Era dito nessa época que você poderia ir ao templo, ou poderia ir a um dia de cerimônia cívica daquela época, e você podia ir lá e dizer: César é o Senhor. E como o Império Romano era um lugar de liberdade religiosa, de teologia eclética, era possível então você dizer assim: César é o Senhor, e depois disso seguir a sua religião. Sabe, não é bem assim, César é o único Deus. Até mais porque há muitos deuses. E se você quiser, você pode adorar César como sendo o seu Deus, mas você pode também prestar culto a Zeus, a Atena. Era comum em Pérgamo, por exemplo, prestar culto à divindade daquela época chamada divindade da cura. Porque Pérgamo era o centro da medicina daquela época. Até hoje, os jalecos trazem uma serpente que é referindo-se a isso. E você podia adorar a todos. Mas para quem é descendente de uma linhagem judaica, ele sabe os 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. Não se prostrará diante de outras imagens. Não dará culto. Yahvé é o Senhor. Depois o título de Yahvé, de Senhor, foi apresentado e colocado sobre os ombros de Cristo. Então Cristo é o Senhor. Como eu vou atribuir a César o título que só pertence a Cristo? Como eu vou atribuir a Zeus? Como eu vou chamá-lo de Salvador, se o único Salvador é Cristo? Mas a esses discípulos de Nicolau e de Balaão dizia: não, a gente não precisa ser tão radical assim.
A gente pode negociar essas coisas. Só que nós não temos como negociar o inegociável. Não há como negociar o inegociável. E Jesus se apresenta agora a esse povo dizendo: isso não pode acontecer. E a última coisa é uma coisa difícil para a gente, mas é a realidade. Eu sei que esse é um tópico duro, eu sei. Mas a grande realidade que esse texto apresenta é que é melhor a igreja exercer disciplina do que ser disciplinada por Deus. Jesus está dizendo: vocês precisam tirar o mal do meio de vocês. Jesus está dizendo: vocês precisam seguir o exemplo da igreja de Éfeso. Quando os nicolaítas chegaram na igreja de Éfeso, os presbíteros disseram: olha, aqui não. Você não tem voz para ensinar essas coisas aqui. Quando eles começaram com as suas filosofias, dizendo: olha, não é bem assim. Os presbíteros disseram: não, aqui não. E Jesus diz: eu tenho a favor de vocês isso. Eu tenho a favor de vocês isso. Agora o que está acontecendo nessa igreja é um conformismo. E aqui é uma palavra, gente, para dois grupos. O primeiro, para toda a igreja. Para toda a igreja. Nós somos responsáveis uns pelos outros. A culpa recai não apenas sobre aqueles que estão vivendo em pecado. Não, a culpa recai sobre a igreja, porque a igreja não está resolvendo essa questão. Jesus não se dirige apenas àquele grupo, Jesus se dirige à igreja. Mas Jesus se dirige também ao anjo dessa igreja, à liderança dessa igreja. Quando Balaão entrou com as suas doutrinas falsas, Jesus chamou Moisés e diz: tire o mal do meio de vocês. Então essa é uma palavra também para a liderança da igreja. Essa é uma palavra para pastores e presbíteros. Cai sobre os nossos ombros o dever de mantermos a igreja pura. Eu sei que disciplina é uma coisa difícil na igreja, porque envolve os nossos sentimentos. Eu sei que disciplina é uma coisa difícil na igreja atual, porque muitos são levados pela numerolatria. Para que haja muito número, vamos se acomodar. Eu sei que disciplina é uma coisa difícil, porque disciplina machuca não apenas quem é disciplinado, mas machuca quem disciplina também. Disciplina é uma coisa dolorosa, mas é uma coisa que precisa existir no meio da igreja. Porque se ela não existir no meio da igreja, então Cristo tem uma coisa contra a gente. Eu não quero me encontrar com esse da espada afiada. Ele diz: eu vou julgar todas as coisas. Agora é interessante que no meio dessa luta toda, ele diz assim: olha, mas vocês fiquem firmes. Ele chama a igreja não apenas a tolerância zero com essas coisas, mas ele chama a igreja também para o arrependimento. Ele diz: olha, vocês precisam se arrepender. E aqueles que mudarem de pensamento e de vida, esses receberão o maná. Se era conduzido o povo para que comesse com a comida sacrificados a ídolos e a idolatria, ele diz: existe um maná que é melhor do que esse. Eles disseram assim, Jesus disse: se vocês permanecerem fiéis, vocês vão receber uma pedra branca com um nome. Por causa que vocês não negaram o meu nome, vocês vão receber algo que dá acesso a um reino que é melhor do que o reino desse mundo. Não queira ter o nome de vocês no meio do reino desse mundo, do Império Romano. Ser cristão nessa época é andar na contramão da sociedade. É não ter um nome limpo. É não ter um nome digno. Agora ele diz: esse nome aqui no mundo não vale nada, por isso, o que é melhor? Não é melhor que eu te dê um novo nome? E quando alguém dá um nome à pessoa é porque ele tem posse. Ele é soberano.
E ele está dizendo, vocês me pertencem, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar um novo nome. E esse mundo é melhor do que qualquer outro mundo. Sabe, será que existe alguma coisa melhor no mundo do que o que Deus pode dar, o maná que Ele pode dar? A gente sabe que depois de uma entrega como essa ao paganismo, a necessidade ainda continuava no coração. Porque é assim, os ídolos prometem muito, mas não dão nada. Agora Jesus diz, eu sou a satisfação de vocês. Não se deixe levar pela tentação de buscarem felicidade em outro lugar que não em mim. Alguns dizem que a referência a Balaão está conectada à questão financeira também, porque Balaão se corrompeu por causa do dinheiro. E talvez aqui muitos estão se corrompendo por causa do dinheiro, inclusive por causa do sustento. Afinal, se a gente não se envolver com o imperador, se a gente não adora esses deuses, vai acontecer o que aconteceu com Esmirna, lembra? Prende, toma tudo. Por isso que Jesus diz, eu conheço a sua pobreza, a maneira como vocês vivem como sendo mendigos. Mas Jesus diz, é eu que sustento vocês. O povo não precisou de dinheiro para comer maná no deserto. Vocês acham que vocês precisam desse império para vocês sobreviverem? Continue dando o coração de vocês somente para mim. Confie. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você cantasse esse cântico como sendo a sua oração final desse culto. O hino diz, Rei do Universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos, me cerca, Senhor. Só Tu és a fonte de alegria e prazer, só Ele, mais ninguém. Melhor do que a própria vida é Te conhecer. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração. Minha oração é que esse cântico seja uma verdade nas nossas vidas e o lema do nosso viver.